Tá na hora, 6 horas e 30 minutos. Muito boa noite para você. O nosso jornal começa agora. E o motorista da carreta que bateu num ônibus na BR-116 em Teófilo Otoni, no leste de Minas Gerais, que resultou na morte de 39 pessoas em dezembro do ano passado, foi indiciado. Ele é capixaba e foi preso no município de Barra de São Francisco, no noroeste do estado. Quem traz todos os detalhes sobre esse assunto é o nosso repórter Américo Soares. Muito boa noite, Américo. Eu quero saber o seguinte, esse motorista foi indiciado por quais crimes, hein? Boa noite, Dani. Boa noite para você ligado no Tá Na Hora Espírito Santo. Então, esse motorista da carreta que acabou colidindo aí, com um ônibus lá na BR-116 em Teófilo Otoni e acabou resultando na morte de 39 pessoas, 11 pessoas também ficaram feridas. Além dele, o dono da transportadora responsável também foi indiciado, Dani. O que acontece é o seguinte, os dois foram indiciados por dolo eventual pelas 39 vítimas. Além disso, também por lesão corporal pelas 11 pessoas que ficaram feridas e crimes de trânsito e falsidade ideológica. Ontem, a Polícia Civil de Minas Gerais divulgou a conclusão do inquérito após quase 3 meses de investigação, incluindo os exames periciais, tá? Com as investigações, apontaram ali, que o caminhoneiro ele estava sob efeito de álcool e também de drogas, tá? De medicamentos. Outra coisa também que apontou é que o dono da transportadora modificou as notas fiscais das cargas. Então, isso pesou também sobre esse inquérito, tá? Segundo o delegado, as 39 vítimas fatais que estavam no ônibus tinham partido de São Paulo e estavam em sentido à Vitória da Conquista. O motorista ele é capixaba, ele foi preso em Barra de São Francisco, noroeste do estado, como você bem disse, tá? Mas essa carga do caminhão e esse ônibus também estavam ali transitando, indo para outro destino, que infelizmente teve ali a vida interrompida dessas pessoas. Essas pessoas, Dani, que eu queria dizer também, que teve gente que ficou ferida, passa bem, tá? Além das mortes, teve as pessoas que ficaram feridas, mas elas passam bem. Outra coisa que eu chamo a atenção também, Dani, que a gente teve acesso, de acordo com a divulgação do inquérito que foi ali realizado pela Polícia Civil, o delegado de defesa afirmou, que o motorista não estava sob efeito de álcool nem de medicamentos. Além disso, ainda confirmou, na verdade alegou, que a velocidade não estava acima do limite, a carga também não estava acima do limite permitido, tá? Agora o homem ele permanece preso aqui no presídio do Espírito Santo, foi encaminhado para o Ministério Público o inquérito e o responsável por fazer a denúncia é o Ministério Público, tá? Mas como você bem disse, os dois foram indiciados como dolo eventual dessas 39 vítimas, além da lesão corporal das 11 que ficaram feridas, não morreram, mas ficaram feridas, e também crimes do trânsito e também de falsidade ideológica, como eu bem disse. É triste, Dani, que um acidente trágico como esse tenha interrompido as vidas dessas 39 pessoas por uma irresponsabilidade. Eu volto com você, Dani. Exatamente, Américo. Muito obrigada pelas informações ao vivo. Realmente esse caso chamou a atenção. São 39 mortes num acidente. A gente já falou aqui no Tá Na Hora Espírito Santo a imprudência de um cara que pega um caminhão de qualquer jeito. Olha o que o cara causa, que a justiça seja feita, E você de casa pode participar do Tá Na Hora Espírito Santo também, mandando a sua mensagem, a sua opinião, seu vídeo, seu flagrante. Manda pra gente. O telefone é o 992739397. Esse é o nosso WhatsApp, tá aqui na mão. Tô de olho na sua participação, viu? E começou hoje, por volta das 8 horas da manhã, no Fórum de São Mateus, o júri de Leonardo Luz Moreira. Ele é apontado pelo Ministério Público como falso médico pela morte de Ana Luísa Marcelino Ferreira da Silva, de apenas 10 anos de idade. Ele é acusado de homicídio qualificado, exercício ilegal da medicina e também falsidade ideológica. A nossa repórter Patrícia Batestin está nesse caso e tem mais informações para a gente. Muito boa noite, Patrícia. Em que pé que estão as coisas? Como é que está esse júri?
Oi, Dani, boa noite para você, boa noite também para quem está em casa nos assistindo. Como você falou, né, os trabalhos no plenário começaram logo cedo, né, às 8 da manhã, aconteceram durante o dia inteiro. O réu, Leonardo Moreira, ele foi ouvido logo no início da tarde, por volta de 12h30. Depois disso, aconteceu a acusação, né, o Ministério Público entrou em ação para apresentar a acusação contra ele. A defesa do falso médico Leonardo Moreira começou a se pronunciar agora há pouco, tem mais ou menos uma meia hora que começou o trabalho da defesa. Para quem não se lembra, esse caso aconteceu em 2021. A família da pequena Ana Luísa, né, que na época tinha apenas 10 anos, procurou o hospital e o falso médico disse que ela estava com uma gastroenterite, disse que a medicação dela não poderia ser alterada porque ela estava com uma irritação no intestino, que ela iria melhorar. Manteve a menina ali no hospital e acabou aplicando uma medicação que logo depois ela morreu. A nossa equipe, a Cris Martinelli, preparou uma reportagem sobre esse caso que nós vamos conferir agora. Vamos ver. O júri popular de Leonardo Luz Moreira, apontado pelo Ministério Público do Espírito Santo como falso médico, aconteceu hoje no Fórum Desembargador Santos Neves, em São Mateus. Ele é acusado de ser o responsável pela morte de Ana Luísa Ferreira Marcelino da Silva, de 10 anos, ocorrida em 2021 no Hospital Roberto Silvares, no município. Na época, a família de Ana Luísa trouxe ela para este hospital localizado no município. Leonardo chegou a prescrever uma medicação, mesmo sem ter o diploma de médico. Ana Luísa morreu 20 minutos após ter sido atendida. Foram 4 anos de espera pelo julgamento do falso médico. A promotora que acompanhou o júri fala sobre a expectativa dos familiares. Estão na expectativa da realização da justiça. Os pais, especificamente, foram ouvidos. Foram as 2 testemunhas arroladas pelo Ministério Público, muito emotivos, consternados, mas também demonstraram confiança na realização da justiça no dia de hoje. A expectativa é de que o réu, Leonardo Luz Moreira, responda pelos crimes de homicídio qualificado, exercício ilegal da medicina e falsidade ideológica. Tudo correndo bem, nós sairemos aqui, portanto, com uma condenação por homicídio triplamente qualificado. Durante todo o julgamento, os pais de Ana Luísa, bem como familiares, preferiram não se manifestar. Bom, a nossa equipe conversou também com a Alessandra Ferreira Marcelino, que é a mãe da pequena Ana Luísa, que relembrou, né, como é que foram esses últimos momentos e também disse que está confiando na justiça. Vamos conferir. É difícil lembrar daquela noite, é difícil falar naquele dia que foi o pior dia da minha vida, com certeza será sempre o pior dia da minha vida, a pior noite da minha vida. Minha filha estava passando mal, com vômitos, e eu procurei atendimento, né, para hidratar, né, para que ela não piorasse. E ela veio a óbito 12 minutos após ser atendida pelo falso médico. Sempre eu disse que a minha filha tinha sido vítima de um crime, né? Ele não examinou a minha filha, ele simplesmente não levantou da cadeira, ele não pediu nenhum tipo de exame. Simplesmente ele falou que eu perguntei a ele o que eu poderia dar para ela depois que ela tomasse a medicação, se tinha alguma dieta, alguma restrição. Ele falou que não, que eu poderia dar qualquer coisa, inclusive Coca-Cola, se ela pedisse. Eu simplesmente levei minha filha caminhando, né? Ela começou a passar mal, ela falou que o coraçãozinho dela estava doendo. E eu levei a minha filha caminhando com a enfermeira para a sala de emergência e ela começou a convulsionar. E aí ele veio e depois fechou aquela porta e 12 minutos depois ele voltou e deu a pior notícia da minha vida. Naquele momento, eu chamei ele de assassino, porque eu sabia que ele tinha matado a minha filha. Mais de 4 anos nós estamos lutando por justiça, né? Lutando para que haja justiça, porque a gente acredita na justiça desse país. Pois é, Dani, triste e revoltante essa história, não é mesmo? Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Patrícia, pelas informações. Triste e revoltante, assim, são palavras mais do que
certas para essa situação. Você imagina, eu não consigo me colocar no lugar dessa mãe, eu também sou mãe. Você leva uma filha para o hospital, tá passando mal, tá com vômito, tá com diarreia. O suposto médico, né? Ainda tem mais essa, dá uma medicação, ó mãezinha, pode ficar tranquila, pode dar até refrigerante que ela vai ficar bem. A menina, coisa de 20 minutos depois, começa a convulsionar. A gente viu o relato emocionante da mãe, né? Um relato sensível dessa mãe. E logo depois, 2 minutinhos, a mãe recebe a notícia da confirmação da morte da menina. Gente, a menina chegou com a família andando no hospital em São Mateus e aí sai morta, gente. É realmente uma situação revoltante. Mudando de assunto, um dos gerentes do tráfico de drogas da Mangueira, no Rio de Janeiro, foi preso em Piúma, no sul do estado. Contra esse homem de 35 anos, havia 2 mandados de prisão em aberto. Ele foi detido num hotel durante uma operação integrada. Quem traz mais informações sobre isso pra gente é a nossa repórter Larissa Garcia. Larissa, boa noite, é com você. Boa noite, Dani. Boa noite a você que acompanha o Tá Na Hora Espírito Santo. Pois é, o homem foi reconhecido como Leonardo Batista da Silva, um homem de 35 anos. Ele, como você disse, foi apontado como um dos gerentes do tráfico de drogas do bairro da Mangueira, no Rio de Janeiro. E foi preso aqui no Espírito Santo, no sul do estado, na cidade de Piúma. A prisão dele foi uma operação conjunta entre Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo. Segundo as informações, a prisão, como você bem disse, aconteceu enquanto esse homem estava escondido em um hotel. Ele estava no bairro Jardim Meire. A polícia chegou, ele viu a polícia chegando, a viatura tentou fugir, mas a polícia conseguiu fazer a captura e ele foi levado para a delegacia de Piúma, onde os 2 mandados, como você bem disse, foram executados, foram cumpridos, né? Perdão. Com ele foi encontrado um documento falso e, por isso, abriu também uma investigação por conta do uso de documento falso. E, depois disso, ele foi levado para o Centro de Detenção Provisória de Marataízes, onde ele permanece à espera da Justiça do Rio de Janeiro. Dani, eu volto com você no estúdio. Muito obrigada, Larissa, pelas informações ao vivo. Então, que bom que o homem foi preso aqui no Espírito Santo. O cara viajou, né? Mas foi pego e que a justiça seja feita. Ele está à disposição da justiça, como disse a nossa repórter. Agora, uma história de embrulhar o estômago, viu? É de embrulhar o estômago. Um psicólogo suspeito de abusar de crianças numa clínica de Cariacica, aqui na Grande Vitória, foi preso lá na cidade mineira de Bom Jesus do Galho. Ainda não se sabe, gente, o número real de vítimas, mas são muitas. Os detalhes divulgados hoje pela polícia são revoltantes. Vamos acompanhar a reportagem da Larissa Garcia. A Polícia Civil está analisando 2 meses de gravação em vídeo dos atendimentos do psicólogo. Ele atendia em uma clínica desde 2023. Por essa razão, a suspeita é de que ele tenha abusado de muitas crianças. A gente tem muitas crianças nesses 2 meses de filmagem, que ele cobre a câmera, tem essa conduta similar. E fora as crianças que não têm imagens, porque ele atendia nessa clínica desde o ano de 2023. Então, assim, a gente não consegue nem precisar quantas vítimas ele fez. A polícia começou a investigar o suspeito após uma das vítimas, uma menina autista de 8 anos, contar com riqueza de detalhes para a mãe dela o que o psicólogo fazia durante os atendimentos. Foi registrado por uma mãe na DPCA, o caso da filha dela de 8 anos de idade, que é autista, grau 1, e relatou que o psicólogo que atendia numa clínica de Cariacica havia abusado sexualmente dela durante os atendimentos. Essa vítima só tomou coragem de revelar esse crime após o psicólogo ter sido demitido da clínica no dia 28 de fevereiro. A Polícia Civil disse que o comportamento estranho do psicólogo foi percebido pela nova coordenação da clínica em outubro do ano passado, o que provocou a demissão dele no final de janeiro deste ano, antes mesmo da primeira denúncia vir à tona. Inicialmente, a clínica relata
que ele foi demitido por estar havendo algumas reclamações dos pais, dele não ter paciência por atender crianças do sexo masculino, por ter predileção a atender meninas, por não estar respeitando alguns procedimentos da clínica. Também foi verificado, à época, antes da demissão dele, que ele estava trancando a porta da sala de atendimento, o que é proibido pela clínica, além de ter sido verificado que ele cobria essas câmeras durante os atendimentos. Após a demissão, o psicólogo suspeitou que estava sendo investigado. A suspeita dele fez com que ele procurasse a irmã de uma das vítimas e a chamasse para tomar um sorvete, o que chamou ainda mais a atenção da investigação devido à intimidade do profissional com a criança. Ele foi até a clínica para levar uma criança de 8 anos, que era irmã de um dos pacientes dele, para tomar sorvete. Isso causou muita estranheza à clínica, que até falou com o pai que isso não era correto, porque é uma criança de apenas 8 anos. E foi verificado que durante atendimentos do irmão, que tem apenas 2 anos de idade, não verbal, essa criança de 8 anos também participava dos atendimentos, mas não era paciente. Então, assim, aí a gente vê nos vídeos a intimidade que ele tinha com essa criança e com outros pacientes também. Depois disso, ele se mudou para o interior de Minas Gerais, na casa de uma irmã, onde foi preso na última quinta-feira. A polícia suspeita que existem outras vítimas e, por isso, continua investigando. Nós estamos intimando na delegacia os pais ou responsáveis por crianças não verbais, a fim de que eles relatem a mudança no comportamento. Muitos deles já relataram a regressão do tratamento, que as crianças estão com comportamento sexualizado, que é mais um indício de que realmente sofreram abuso, e todos serão intimados para comparecer à delegacia para prestar informações. Vou te perguntar, é ou não é pra gente que tem criança pequena ficar grilado com uma história dessas? Você leva um filho para fazer um atendimento com um psicólogo, né? Você ensina a sua criancinha ali, olha, não pode, como eu ensino, né? Não deixa ninguém tocar o seu corpinho, essa coisa toda. Só que o que o cara faz? O cara abusa de crianças que têm autismo não verbal. São crianças que têm dificuldade de se comunicar, que têm dificuldades com a fala, e o cara tem a coragem de abusar sexualmente dessas crianças. Eu estou falando de criancinha de 5, de 8 anos de idade, e tudo indica, pelo que a delegada falou, que outras vítimas devem surgir depois da divulgação desse caso. Gente, é de doer. Então, você leva o filho para fazer um atendimento, para ele cuidar da saúde, o cara tranca a porta, isso também chama a gente para prestar atenção, né? O cara tranca a porta, a criança começa a regredir, tem que ficar de olho em tudo. A delegada Gabriela Zaquer, que é da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, disse que o suspeito negou todas as acusações. Segundo a delegada, o psicólogo afirmou que tapava a câmera de segurança durante as sessões com as crianças para descansar e falar no celular. É brincadeira, né? O que não convenceu, é claro, os policiais, já que tem vários registros dele fazendo essas duas coisas durante os atendimentos, tocando as criancinhas, né? E uma tragédia abalou o bairro Olívio Zanotelli, em Colatina. Hoje cedo, uma mulher morreu depois de cair e ser atropelada por um ônibus. Gracina de Souza Dias, de 63 anos, morreu depois de cair debaixo de um ônibus da aviação Joana d'Arc e ser atropelada. De acordo com moradores, Gracina morava no bairro Olívio Zanotelli há mais de 40 anos. Todos os dias pegava o ônibus para trabalhar nesse ponto. Ainda de acordo com os vizinhos, o ônibus estava fechando as portas e Gracina correu para alcançá-lo, se desequilibrou e acabou caindo na pista e depois sendo atropelada pelo ônibus. De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista do ônibus contou que por volta das 7 da manhã seguia a viagem após o embarque dos passageiros, quando sentiu que a roda traseira tinha passado por cima de alguma coisa. Então ele parou, olhou pelo retrovisor e viu a mulher caída no chão. O SAMU foi chamado, mas infelizmente ela já estava morta. Também, segundo a polícia, Gracina pode ter tropeçado num desnível entre a rua e o beco. O motorista passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo.
Depois foi levado para a delegacia para prestar depoimento, onde foi ouvido e liberado. Familiares de Gracina, abalados, não quiseram gravar a entrevista. Moradores ficaram assustados quando souberam o que aconteceu. Morei 8 anos aqui, né, perto dela. Foi um susto. Muita amiga, igual as irmãs, né, porque toda hora estava aqui. Tadinho, dona Gracina, né? Foi pegar o ônibus que pegava todos os dias para ir para o trabalho e acontece uma situação dessa. Que Deus conforte aí a todos os familiares. E a mãe de uma jovem que morreu num acidente em fevereiro desse ano em Itaparica, Vila Velha, cobra explicações e pede justiça. Eduarda de Jesus Ribeiro e uma amiga pegaram carona com 2 rapazes, voltando de uma festa. De acordo com o boletim de ocorrência, os jovens disputavam um racha. Emocionada, Monalessa lembra como a filha era. Ela estava sempre sorrindo, né? Eu admirava, às vezes podia estar tudo muito ruim, e ela tinha força para, né? E ela era toda estabanada, desajeitada, extravagante demais. Dividia o que tinha, tirava a roupa do corpo. Ai, se vai sair, não tem dinheiro, eu pago. Ela não se importava com nada, entendeu? Eduarda de Jesus Ribeiro morreu em um grave acidente no dia 18 de fevereiro em Itaparica, Vila Velha. Monalessa conta que a filha e uma amiga foram para um pagode na mesma cidade. Ela acredita que a filha estava comemorando o aniversário, porque completou 25 anos no dia 6 de fevereiro. Na volta para casa, as 2 jovens pegaram carona com 2 rapazes. Ela faz aniversário em fevereiro e fazia em fevereiro, né? E eu acho que ela aproveitou esse momento para estar curtindo o mês de aniversário dela. De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista estava disputando um racha. Imagens de uma câmera de segurança mostram o carro em alta velocidade e em seguida batendo no muro de uma casa. Um dos rapazes é lançado para fora do carro. Ainda segundo o boletim de ocorrência, no local do acidente, a amiga de Eduarda assumiu para a polícia que estava dirigindo e se recusou a ir para o hospital. Eduarda foi socorrida com vida pelo SAMU e trazida aqui para o Hospital São Lucas, em Vitória. Internada, ela contou para a polícia que, na verdade, quem dirigia era um dos rapazes. A jovem foi transferida para o Hospital Evangélico em Vila Velha, mas não resistiu aos ferimentos. Monalessa afirma que não foi informada pelo hospital da internação da filha. O atestado de óbito diz que Eduarda morreu às 3 horas da manhã do dia 19, mas a mãe afirma que só soube da morte da jovem 16 horas depois. Eu só fiquei sabendo do acidente, fui atrás, mas no meio do caminho, né, recebi a informação de que ela tinha tido alta, que ela estava bem e que ela já tinha tido alta. E aí eu falei, não adiantava eu ir e voltei para casa. E aí no outro dia, no dia 19, né, eu recebi notícia que era para eu, né, reconhecer o corpo dela e tirar ela. Eduarda estava recém-separada e tinha 2 filhos, o Benício, de 3 anos, e uma bebê de 6 meses que está com o pai. Monalessa disse que a filha chegou a morar com ela, mas em uma tentativa de reatar o relacionamento, acabou indo morar sozinha. Ela não aceitou a volta da filha com o ex e as 2 ficaram afastadas, mas o neto ficou com ela. Eu, né, tinha falado com ela que aqui em casa ela podia entrar e, né, no momento que ela quisesse, para poder, né, ver ele. E hoje ele praticamente me chama de mãe, né? A sorte dele é isso. Ele tá comigo há muito tempo, então é como se eu fosse a mãe, ele me chama de mãe e ela é tia. Ele sente falta dela? Ele pergunta para ela? Não, quando ele vê foto, ele fala titia, titia. Graças a Deus por isso, né? Porque sei o que seria se eu tivesse que ouvir ele chamando todos os dias ela, né? Monalessa agora cobra respostas. Primeiro eu quero resposta, para depois eu pedir por justiça. E se eu tiver que pedir por justiça, os amigos que estavam com ela, o hospital, por talvez não ter feito, né, o que deveria fazer, né? Eu quero primeiro, preciso de respostas. Tá faltando resposta nesse caso. É claro que tá, gente. Primeiro, por que
que a menina assumiu a culpa de um acidente, sendo que não era ela que estava dirigindo, nem habilitação ela tinha. O que levou essa menina a fazer isso? Depois, por que demoraram tantas horas para informar essa mãe de que a filha havia morrido? Agora, gente, olha que tragédia. 2 crianças ficaram sem mãe, né? Um menino de 3 anos e uma criancinha de 6 meses. Agora, um recado assim, você que é moça, pelo amor de Deus, você quer sair, quer curtir o samba, é um conselho, tá? De mulher para mulher. Cuidado quem você vai voltar para casa. Eu não sei quem são esses 2 rapazes, não sei, tô igual essa mãe, não sei a resposta, né? Quem que causou esse acidente, mas cuidado, gente. Se a pessoa estiver disposta a brincar ali de bater racha, corre que é cilada. Se a pessoa tiver ingerido bebida alcoólica, não, mas eu tô acostumado, corre, porque na hora que acontece uma tragédia dessa, não tem volta não, tá? A Polícia Civil informou que esse caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito. Ontem, uma mulher, que é aquela que se apresentou como motorista do veículo, foi ouvida e confessou que não estava dirigindo no momento do fato. Então, isso aí também tem que ser esclarecido. A equipe policial agora trabalha para identificar quem era o verdadeiro motorista. A Secretaria da Saúde lamentou a morte de Eduarda e informou que a coordenação do SAMU recebeu o chamado para atendimento a essas vítimas às 5h13 da manhã. A ambulância chegou ao local 5h30 da manhã. A equipe fez ali os primeiros socorros e encaminhou a vítima para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência em Vitória, referência para atendimento de traumas. A CESA disse ainda que, em relação ao atendimento hospitalar, Eduarda foi atendida pela equipe de trauma e passou por todos os procedimentos necessários. Em seguida, ela foi para a UTI. A paciente foi transferida para outra unidade hospitalar, ainda no mesmo dia do acidente, por necessitar de um tratamento específico. Era um tratamento, mas ela voltou para casa morta, né? Você vai ver agora a história de uma colombiana que foi resgatada em Vila Velha. Olha essa história. Ela estava sendo mantida em cárcere privado dentro de um apartamento na praia de Itapuã. Roda. O suspeito é este com uma camisa de botão aberta, sentado no banco do departamento médico legal. Tinha acabado de passar por exames antes de ser levado ao presídio. De acordo com a polícia, ele foi preso por manter relação sexual à força com uma mulher e a mantê-la em cárcere privado. Este caso aconteceu nesse edifício em Taparica, Vila Velha, na noite de ontem. A vítima é uma colombiana que está no estado desde o início de fevereiro. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem conheceu a mulher durante uma viagem na Colômbia. No início deste mês, ele teria custeado a passagem para que ela viesse ao estado. Desde então, a mulher está sendo obrigada a manter relações sexuais sem consentimento e também sem proteção. Além disso, ela era proibida a sair do apartamento e até de tomar banho. Até para urinar tinha que ser feito em um pote. A polícia chegou até o prédio após denúncias de uma briga de casal em um dos apartamentos. Em depoimento, de acordo com o boletim de ocorrência, neste período que a mulher esteve em cárcere no apartamento do suspeito, foram várias brigas. Em uma dessas discussões, o homem teria cuspido no rosto dela. Além disto, a colombiana era obrigada a dormir no chão. Ela contou ainda que tinha medo que ele cancelasse a passagem de volta à Colômbia, marcada para o mês que vem. Nós procuramos a vítima e fomos informados que ela ainda permanece no apartamento, mas que não atende o interfone. Funcionários do prédio contaram ainda que ela não fala português e teve dificuldades em se comunicar com a polícia militar, que atendeu a ocorrência. Que história, hein? E olha, deixa eu ver quem tá mandando mensagem aqui no WhatsApp do Tá Na Hora Espírito Santo. Você já sabe, né? Tá aí na sua tela, 27992739397. Deixa eu mandar um beijo pro nosso dileto Edileudo Viana, que é de Vila Velha, mas na verdade nasceu no Ceará. Tá mandando os parabéns para esses diletos profissionais. Diz que está de folga, mas mesmo na folga tá sempre bem informado. Obrigada, viu, Edileuso? Tem também aqui, olha, a dona, calma aí, menino.
a dona Flor, de Atílio Viváqua. Ela disse o seguinte: gostei demais do Tá Na Hora e agora não perco nem um dia. Tenho 78 anos, mas gosto de ficar bem informada. Obrigada pelo carinho. Você de casa pode sempre participar do nosso jornal mandando sua mensagem, sua foto, seu vídeo, seu flagrante. Pode mandar que a gente está aqui sempre de olho, viu? Vamos comigo para o intervalo agora? Na volta você vai ver que um barco com 3 pescadores naufragou no sul do Espírito Santo. Os detalhes daqui a pouquinho. Agora vamos conferir como é que está esse trânsito, hein? A gente está vendo imagens ao vivo da Avenida Beira Mar, ali pertinho da Praça Getúlio Vargas. Nesse momento o trânsito flui com certa lentidão. Está um pouquinho engarrafado no sentido de quem vai para Cariacica, mas no sentido Cariacica-Vitória, o trânsito flui normalmente. 7 horas, a gente já volta. Tá na hora, agora 7 horas e 2 minutos, estamos de volta. E a Polícia Civil concluiu o inquérito que apurou a morte de um jovem num bar de Colatina, no noroeste do Espírito Santo. Quem está por dentro desse assunto e está de volta aqui comigo é a nossa repórter Patrícia Batestin. Pati, de novo, boa noite para você. Boa noite de novo, Dani. Olha só, esse crime aconteceu no dia 31 de outubro do ano passado e 31 de outubro do ano passado, a vítima foi o proprietário desse bar, um jovem de 21 anos, identificado como Wallace Firmino Mariel. De acordo com a polícia, além dele, além do Wallace, né, um adolescente de apenas 13 anos, que também estava no bar no momento desse ataque, também acabou ferido. De acordo com a polícia, na região onde ficava esse bar, tem uma facção criminosa que vendia drogas por ali. Eles estavam acreditando que o Wallace estaria fazendo concorrência, também estaria vendendo drogas. Então, o chefe dessa facção decidiu fazer a execução do Wallace, né? Segundo a polícia, 3 pessoas estavam envolvidas nesse crime e 2 delas já foram presas, já estão à disposição da justiça, com exceção de Brian Lírio Deolindo, que continua foragido. A polícia segue atrás dele. Eu volto com você aí no estúdio, Dani. Muito obrigada, Patrícia, pelas informações. Volte sempre que quiser, viu? E olha, um carro pegou fogo na tarde desta quinta-feira em Cariacica. Vamos ver as imagens comigo? As imagens foram compartilhadas nas redes sociais e mostram que as chamas consumiram rapidamente o veículo, que é um Fiat Fiorino. De acordo com moradores da região, o automóvel, gente, explodiu. A área foi interditada e os bombeiros foram acionados para apagar as chamas. O carro ficou totalmente destruído. Apesar desse susto todo e também, é claro, do prejuízo, graças a Deus ninguém se machucou. E uma van escolar com 4 crianças se envolveu num acidente no final da manhã de hoje. Isso aconteceu no bairro Rio Marinho, em Cariacica. A motorista da van informou que descia a ladeira quando o freio do veículo falhou. Ela não conseguiu parar a tempo e bateu contra uma casa, derrubando o muro e o portão da residência. Apesar do impacto da batida, nenhum dos passageiros da van, nenhuma criança ou os moradores da casa também ficaram feridos. Foi necessário um guincho para remover a van dali. Mas que estrago, hein, gente? Meu Deus do céu! E agora, veja essas imagens de um acidente que aconteceu hoje de manhã, lá em Cachoeiro de Itapemirim. Um caminhão carregado de chapas de pedra que seguia de Vitória em direção a Cachoeiro tombou na hora de fazer uma curva. Olha só, gente, isso aconteceu ali depois do 9º Batalhão da PM, no começo da rodovia do Frade. O motorista perdeu o controle do veículo, que acabou capotando e atingiu um poste. A carga ficou toda espalhada na pista. Por sorte, não caiu em cima de ninguém e também o motorista teve só uma escoriação numa das mãos. Um verdadeiro milagre, considerando essas imagens, né, gente? A gente fala aí dos perigos dos caminhões, que às vezes estão em alta velocidade, não sei se foi esse caso, mas olha aí,
que perigo, tanto de chapa de granito, que bom que o motorista também tá bem. Tem mais um flagrante, hein, de trânsito também em Cachoeiro. Ei, meu Deus, se não fosse filmado a gente não ia acreditar, não. Minha Nossa Senhora, olha isso, esse carro lotado, que isso, gente? Lotado de caixas. Dentro da cidade, um monte de caixote parecendo uma pirâmide, um troço, uma torre. São caixotes usados na feira para armazenar legumes, frutas. São ao todo, gente, 11 pilhas. No total, cerca de 100 caixas. Tudo isso na carroceria desse carro. E o cara sai tranquilamente carregando esse prédio de caixote aí. Fala sério, hein? Faltou um pouquinho de bom senso. Um barco com 3 pescadores naufragou em Marataízes, no sul do Espírito Santo. Os pescadores já estavam se aproximando do cais de Pontal da Barra quando o barco começou a afundar. Rapidamente, outras embarcações se aproximaram para fazer ali o resgate dos 3 pescadores e também rebocar o barco. Olha lá, estava afundando. A Capitania dos Portos do Espírito Santo informou que não houve feridos ou danos ao meio ambiente e que o dono do barco foi chamado até a capitania para prestar esclarecimentos sobre esse caso. Eu volto a dizer que você sempre vai ser muito bem-vindo no nosso WhatsApp do Tá Na Hora. Tem aqui uma pessoa pedindo abraço. Eu e minha neta Julinha estamos em Cariacica curtindo o Tá Na Hora. Foi Jussara que mandou pra gente. Um beijo pra Jussara. Um beijo também para o casal Wagner e Fabiola. Manda um oi para a região 5, Normília. Um beijo, pessoal de Normília. Olha lá, um beijo para o meu editor Ramon Ribeiro, que também está aqui, ó, só no ponto aqui no meu ouvidinho. E um beijo para todo mundo que participa com a gente no Tá Na Hora. As mensagens de vocês são sempre recebidas com muito carinho, tá? 992739397. Vamos seguir comigo para o intervalo? Na volta você vai ver que o comércio está, ó, ganhando din-din com a chegada do carnaval. Um monte de gente comprando enfeite, fantasia, colar, glitter. Tem de tudo, minha filha. Vamos ver agora como é que está o trânsito. Cruzamento da Reta da Penha com o desembargador Santos Neves. Nesse momento o trânsito flui tranquilamente na desembargador Santos Neves. Agora na Reta da Penha, para quem vai seguir para Vila Velha, já começa a ficar um pouquinho pesado. Eu acho que já tem até um pouquinho de trânsito do carnaval aí, tá? 7h09. Já volto. Sete horas, 11 Estamos de volta com o Tá Na Hora Espírito Santo. E o carnaval, hein? Tá chegando, na verdade, em muitos lugares já começa amanhã. Eu sei que nos balneários a festa começa na sexta-feira. Eles já falam assim, sexta-feira de carnaval, Barra do Saí, Pontal do Ipiranga, Guriri, sempre começa uma festinha na sexta-feira. E o pessoal do comércio, gente, tá aproveitando para faturar. Em Cachoeiro, os lojistas estão apostando no aumento das vendas de fantasias, adereços, enfeites de cabelo, arquinho, óculos, tem de tudo. Roupas coloridas, máscaras, brilho por toda parte. As vitrines do comércio avisam, o carnaval chegou. Mas antes de colocar o bloco na rua, o folião coloca o pé no comércio para achar o look do carnaval e arrasar na avenida. Esse se tornou um período importante para os comerciantes e a estratégia tem sido diversificar para atender todos os públicos. Nessa loja, em Cachoeiro, as opções são variadas e para atender a demanda foi preciso aumentar o estoque. Esse ano já botamos estoque bem alto, né, para atender todo mundo. E eu espero assim que vai ser um espetáculo de carnaval esse ano, né? E para atrair o cliente, os vendedores entram no clima. Entre as fantasias que continuam em alta entre as crianças estão os clássicos super-heróis e os personagens de filmes e desenhos animados. Para os adultos, muitos acessórios como brincos e máscaras. E, claro, muito glitter. Segundo a vendedora, as peças mais procuradas por aqui são as saias de tule e as fantasias de anjinho e de diabinho. E os preços variam. A gente tem, assim, todos os valores, igual, por exemplo, o brinco, né? Já combina um pouco com a máscara, então a gente vai auxiliando as pessoas nesse modo. Eliane veio em busca de uma fantasia para o neto e, em meio a tantas opções, ela achou o que queria. Aí, cada ano eles querem renovar, né?
Aí esse ano estou vendo essa aqui de marinheiro, né? Que já foi de cowboy, já foi de polícia. Aí agora esse ano que é outro estilo, né? Os comerciantes estão otimistas e esperam um crescimento nas vendas em relação ao ano passado. Deixa eu ver aqui no nosso WhatsApp se o pessoal está participando. Olha, tem aqui o Joel de Viana. Quero parabenizar a todos vocês que sabem transmitir uma reportagem. Esse é o melhor jornal da TV. Muito obrigada, Joel. Se você está falando, eu acredito. Fábio também está acompanhando. Ele está na Bahia, morou aqui no Espírito Santo. Que bacana. Obrigada, Fábio, pela sua audiência. Está acompanhando a gente pelo link do YouTube, né? E tem também aqui várias outras pessoas. Obrigada pelo carinho. E já que a gente está falando de carnaval, quero te lembrar que a TV Sim vai estar acompanhando os principais pontos de folia, né, aqui no Espírito Santo. Tem o bloco da Regional da Anaí, a gente vai estar de olho, o banho de mar fantasia em Manguinhos, também tem o bloco surpresa na Barra do Jucu. E eu vou chamar a minha amiga aqui, Andressa Mício, que vai chegar agora com essa notícias. Andressa, você já escolheu onde você vai passar o carnaval? Já. Eu já. Já. Unidos Aonde? pela TV Sim SBT. Estaremos aqui. Gente, que coincidência, mesmo lugar que eu. Unidos do plantão, vamos estar juntas aqui. Para levar a melhor informação de qualidade para o nosso público, né? Isso aí. Então, agora é com você. Obrigada, Dani. Bom descanso para você. Tchau, tchau.